Gravando aqui. Tá. Boa tarde para todos. Estamos aqui na nossa segunda mesa de hoje, da sexta-feira, né? Essa mesa tem como tema a violência como espetáculo, e nós estamos aqui com a Cristiane do Nascimento Peixoto, que é psicóloga, psicanalista, pós-graduada em psicologia clínica, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, participa atualmente do Clube do Livro. Eu amei, gente, isso aqui, ó. Ela participa do Clube do Livro, Fórum Lacaniano de Florianópolis, estudos dos seminários de Lacan desde 2018. Atua no estado de Santa Catarina e vai estar falando com a gente desse tema gostoso, que é o feminicídio político de Marielle Franco. Seja muito bem-vinda, querida. É um prazer imenso estar falando com você, estar vendo você, estarmos juntos, tá? Seja muito bem-vinda e o microfone é seu. Ok, então, Jair, boa tarde a todos, a todas, aos não todos, aos não todas, né? E quero te agradecer por essa oportunidade de estar falando, né, sobre um tema tão importante, que é o feminicídio político da Marielle Franco. No início fiquei pensando assim, como produzir um texto, o que falar, né? E eu vou me ater muito assim ao tema do feminicídio do feminino, né? Que é o que o evento trata, né? Assim, essa jornada que está tratando das discussões sobre a feminilidade e a masculinidade no campo analítico, né? Então, eu trabalhei como professora universitária, né, há 11 anos. Desde lá, né, assim, eu venho estudando, vim da filologia, né, da filosofia, fui à psicanálise e, né, então, nesse tempo, na verdade, desde lá do meu estágio, que já faz um pouquinho mais de 20 anos por aí, eu, né, me apaixonei pela escuta, né, então tinha um grande interesse. A minha graduação de psicologia foi muito técnica, como quase, né, como muitas, né, não vou dizer uma generalização, mas como muitas graduações, né, há pouco a gente falava sobre isso. Então, de lá eu, né, parti para estudar a filosofia, a fenomenologia, Husserl, né, e aí fui voltando ao que era verdade, né, a verdade do meu desejo para mim, né, assim, que eu fui me descobrindo como analista, né? Então venho me autorizando aí ouvindo os pacientes nesse tempo, né? E há alguns anos eu ingressei nesse clube, né, do leitor, em que a gente estuda os textos de Lacan, né? A gente estuda os seminários e tal. Então, o entendimento dessa posição, né, feminina e masculina, ela envolve assim um campo de largo estudo, porque em que a escolha de um polo, né, ou de outro, ela está disjunta do sexo anatômico. E essa ideia que naturaliza os corpos está muito presente, né? Assim, se for no médico, a gente vai escutar, né? Às vezes a gente tem a sorte de encontrar um médico que inclui a subjetividade, né? Mas a gente vai ter essa leitura da naturalização dos corpos muito presente, né? Então, há um pouco mais de acho que uns 6 meses por aí, eu acho que quase um ano, na verdade, aqui próximo de onde eu moro, que é no Campeche, Florianópolis, eu estou, né, na região sul da ilha de Florianópolis, ocorreu um assassinato muito brutal contra Daniela, que é uma transexual, e o tio, né, que entrou na justiça, ele solicitava que ela fosse enquadrada no crime de feminicídio por ser uma mulher, né, por ter o seu nome, né, e muito duro, assim, as coisas que estão escritas na reportagem, né, pensando no corpo da Daniela como um corpo anatômico, né, assim, então uma desconsideração, por isso que é o feminino. A gente vai ver isso gritar, né, assim. O nosso país é um lugar
muito violento, né? Tá? Depois eu até vou colocar ali os dados, mas já falando agora, como um dos o quinto país mais violento contra as mulheres, né? Então a gente tem muito trabalho. Assim, estou muito assim tocada por poder participar de um evento com vocês, né? Em que pessoas podem, né, escutar e, de algum modo, ser afetado e afetar, né, o outro com a palavra, porque precisamos, né, fazer algo com isso. Então, um evento em que as pessoas se dispõem a falar sobre o feminino, sobre a masculinidade, né, sobre os desafios de cada um de nós, é muito bonito. Eu diria assim que, né, é forte isso. Então, eu li algo, né, assim, que eu gosto muito da. Até vi que tu citou hoje, Jairo, na tua fala, Colette Soler, né? No livro que é o que Lacan dizia das mulheres, né? Ela coloca assim Gosto que muito da Colette Soler pelo jeito que ela se sim, posicionava entre os psicanalistas, né? É uma mulher que não se calava. sim, sim. Então eu fui ao livro dela, né? Pegar algumas falas assim e, né? Então ela coloca assim que é impossível desde a descoberta freudiana apelar para o instinto, né? Para explicar esse dado fundamental da experiência que é a reprodução dos corpos. Né? Não tem uma reprodução dos corpos se não houver, né, assim, digamos, um entrelaçamento, uma confusão, né? Então a gente tem que tirar dessa via da naturalização. E isso é muito difícil, porque tem uma linguagem aí carregada, né, dessa ideia. Então o inconsciente, na fala dela, não conhece a biologia, e em matéria de vida não abriga nada senão o que Freud descobriu nele, né? Então ela vai fazer muitas críticas, né, mas a partir das pistas do Freud, que traz nessa grande descoberta aí do inconsciente, e o Lacan vai reformulando a diferença entre os sexos, né, pela oposição dessas duas lógicas que se apresentam, né, em todo o ensino dele, lá no final do seminário 3, ele traz uma introdução já sobre a lógica, né, do falo, vai ampliar essa discussão no seminário 4, mostrando a relação, né, de objeto e por aí segue, né? E no seminário mais ainda, que é lá no seminário 20, né, ele vai trazer toda essa lógica fálica, né, e do não todo fálico. Eu não me ative assim, né, em ficar trazendo a matemática do Lacan, embora eu acho muito interessante, porque ela vai construir o sentido lógico. Mas assim, acho que isso é um momento assim de mais assim de estudo numa aula, porque, né, exige assim uma parada, né, um ponto a ponto. Então pensei mais, né, em conversar sobre o tema assim. É, então, na fala dela, ela coloca assim que da Colette Soler, né, que o sujeito histérico ele traz uma espécie de inconsciente em exército. Achei, né, assim uma fala muito forte, que não é de hoje, né, que ele insiste na cultura, nessa forma forte, né, na histeria, de responder a algo que é tão violento, né, no modo desse machismo que está intrínseco, né, ainda num discurso, né, porque o machismo não é uma pessoa, é um discurso concreto, né, a gente precisa pensar, mas aquela pessoa, mas são discursos que estão por aí que nós temos a possibilidade de se colocar contrariamente a esse discurso, questionar, né, por que eu vou continuar pensando desse modo, por que é um marido que deixa, né, isso foi imposto, foi ficando assim, né? E vamos adoecendo, né? Quando a gente se percebe, já está, né? É, muito grave, já tem um sofrimento a ponto de chegar muitas vezes a culminar, né, nessa questão do feminicídio. Então, eu acompanho, né? Assim, eu atendo bastante assim o feminino, né? Que está nas pessoas, mas vem aí muitas mulheres contar, né?
Então, nesse tempo de experiência, eu vi muitas histórias de abuso sexual, de estupro, né, de assédio. Isso não era para acontecer, mas é muito mais comum do que se imagina, né, porque uma pessoa numa situação de intimidade, né, com alguém que tem a possibilidade de escuta, vai se deparar com isso. Então, no discurso analítico, né, ninguém nasce homem ou mulher, mas nos tornamos, né, que acho que é uma fala que tu destaca na apresentação, né, do evento, nos tornamos homem ou mulher a fim de um percurso que exige de cada um de nós um posicionamento, mas um posicionamento lógico, que parte da lógica do significante. Então, eu penso assim que é muito interessante a gente entender, né, um sentido lógico, porque o sentido lógico não é o sentido do significado, né? Então, o sentido lógico é de cada um, é um ponto, né, que parte dessa lógica do significante, só através da linguagem a gente pode se ouvir, né, se deixar ouvir, ou como analista ouvir esse outro, que vai vir contar, que vai vir falar, e num tropeço, numa palavra que quis dizer, né, solidária, mas disse solitária, esse D, com esse T aí que se trocou, aparece muitas coisas que se pode pensar, que se pode ouvir, né? Num sujeito que vem contar. Então, no convite, o Jairo pediu que escrevesse um texto sobre feminicídio, né? E eu fiquei pensando assim, o que escrever, né, em algo desse acontecimento tão marcante, né, de um acontecimento dessa magnitude. Então, o crime em si, ele é, não é muito bárbaro, né, assim, então é difícil de nomear, difícil, né, de, assim, pensar como, né, o assassinato ele está marcado, né, nessa sociedade assim patriarcal, e como isso chega às vias de fato numa velocidade, numa violência. No último ano de 2020 aqui em Santa Catarina isso foi alarmante, talvez porque a gente ficou com o ouvido mais aberto nesse ponto de falar, de olhar as mulheres, né, voltando, né, para dentro dos seus lares, com os maridos o tempo todo, e muitas coisas se deram aí, mas isso já está presente, né? Talvez se pôde olhar, né, a partir de do que aconteceu com Marielle, que chocou, e nos choca, e tem que nos chocar, né? Isso não pode ser, né, assim, a gente vai se acostumando, assim como a ideia da pandemia, que morriam 1.000, aí 3.000, 4.000, e a gente vai se acostumando com algo que é monstruoso. Não, isso não é possível, né? A gente precisa parar e conversar mesmo, e falar sobre isso. Então, eu pensei também assim é muito comum a gente dialogar, né, sobre um personagem político, ficar pensando, né, na questão da estrutura desse sujeito, mas essa estrutura do sujeito, né, se dá num ambiente que é privado, em que tem lá o analista, né, e o divã, e essa fala que surge. Então, eu fiquei muito mais, né, assim, ligada a falar do feminicídio, né? E todo o respeito à mulher da Marielle, da admirável Marielle, né? Que precisa ser lembrada, né? Por nós todos, assim, né? Então, a pergunta que eu começo aqui é por que o feminicídio está tão presente em nossa cultura, né? Para a gente ter uma pequena amostra, apenas em março de 2021, né, que a tese jurídica agora em março, né, de que de legítima defesa de honra passou isso, né, assim nos jornais, que segundo o qual um homem pode ceifar a vida de uma mulher para lavar sua honra ferida por uma traição, por exemplo, né, um argumento muito utilizado no tribunal do júri. O Brasil conviveu com a ideia de que uma honra ferida teria, né, supostamente um valor, né, acima da vida de uma mulher, né? Então, essa tese ainda tramitava, ela ainda podia ser falada de algum modo, não é? Então, recente que isso
deixa de poder se colocar. Foi no mês passado, gente, março de 2021, né, assim. Então, essa tese foi proibida a utilização de tal argumento como forma de justificar o feminicídio, afirmando que a tese contribui para a naturalização e a perpetuação da cultura de violência contra a mulher. Então, assim, ao longo da minha trajetória, nestes 20 anos que eu ouvi essas mulheres contando essas violências, né, eu vejo assim que não por acaso, porque essa tese está aí, né? Quer dizer, a gente de algum modo ainda fala a partir deste lugar, pensa a partir desse lugar. Então, está aí a psicanálise, o esforço, né, de todos nós, de vocês pararem, né, dias aí para organizar um evento, para chamar para uma conversa, é fundamental, né, essa reflexão. O Brasil é um dos países mais perigosos para as mulheres, no sentido que é o quinto, né, em estatística. O índice representa um aumento de 1,9 em relação ao período, né, do ano passado. A taxa de feminicídio no Brasil é a quinta maior no mundo, né, assim, no site do Instituto Marielle, né, Franco, está assim, em destaque uma fala que muito marcante para mim, né, assim, que é: quem mandou matar Marielle mal podia imaginar que ela era semente e que milhões de Marielles em todo o mundo se levantariam no dia seguinte. Sim, somos todas muitas falas contidas, somos muitas falas silenciosas, mas podemos participar, criar eventos, momentos como esse, né? Escrever, enfim, se colocar, se deixar analisar, né? Essa é uma construção importante na defesa de todas nós. Dar lugar à singularidade, à diferença sexual, é escutar o feminino que existe em cada sujeito, em cada um de nós, entendendo o sujeito como um sujeito que se constitui na e pela linguagem. Então, a importância de se ouvir, né? É essa linguagem que dá lugar ao sujeito, né? Ao sujeito da fala. O feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo simples fato de ser mulher. Os motivos mais comuns são o ódio, desprezo, isso que está, né, assim, escrito, né, como marca em nossa sociedade. Essa fala muito vigente, né? Então, isso é tão chocante, né, que assim não tem, quanto à morte dela, quais foram, né, assim, os motivos que levaram à execução política dela, né? Então, assim, cadê a resposta, né, da justiça? Por que que isso continua, né, assim, sendo tão marcado nas nossas falas do nosso país? Então, quem mandou matar Marielle podia imaginar que ela não podia ver, né, talvez não conseguia alcançar que essa fala não pode ser calada, que milhões de Marielles se manifestaram no mundo. E nós estamos aqui falando agora dela, né, num evento de psicanálise, num evento a discutir o feminino, o masculino, né? Somos muitas falas aí que podem dar lugar, né, a uma voz. Então, essa singularidade que marca a diferença sexual, né, é escutar o feminino que existe em cada sujeito, em cada um de nós. Né? Aqui em Santa Catarina, no ano passado, né, uma vereadora negra, que é a primeira na cidade de Joinville, né, uma cidade de cultura alemã, foi ameaçada de morte. Né? Então, vejam vocês, né, assim, como isso está presente. Né? E tem, ontem o Valdemir fez uma fala que eu achei muito tocante sobre a relação, né, assim, da mulher negra, do negro e do racismo, assim como da mulher
com o machismo, né? De a gente pensar aí essa lógica, né? Então, eu trouxe, assim, para a conversa a escritora Hannah Arendt, que eu gosto muito, né? Então, ela descreve, assim, as origens do capitalismo com dois mecanismos que foram criados, né, para o domínio dos povos, que é a raça e a burocracia, né? Então, ambas formas de dominância foram realizadas na África. A ideia da raça encontrou-se uma força, né, monstruosa, esmagadora de extermínio. Desta ideia tão horrorosa surgem os mais terríveis massacres da história. A raça, quer sob forma de conceito ideológico gerado na Europa, né, vem como uma explicação dessa, né, explica nesse conceito ideológico horroroso, né, assim, essa ideia de uma supremacia sobre o corpo do outro, né, assim. Então, ela coloca, né, isso como que atraiu os piores elementos da civilização ocidental, né, que compra essa ideologia, né, e sai. A gente está vendo isso hoje, né? É muito duro pensar na pandemia, né, nas pessoas que estão indo, que se deixam iludir, que negam, né, assim, algo tão brutal. Lembra, né, todo esse movimento, né, assim, que é um regime totalitário. Ela coloca que o ato de pensar, né, achei muito interessante, assim, que ela destaca isso no livro como um ato, uma atividade subversiva, né? A possibilidade de a gente ler, de a gente pensar, né? Pensar, porque é um ato que ameaça essa versão, né, da ordem, essa versão de um pensamento, né, que nos faz conservar ideias que não cabem ao que há de humano, ao sujeito. Então, nesse livro, que é As Origens do Totalitarismo, né, me fez pensar muito na fala do Valdemir, quando ele colocou também assim, que nós não fomos descobertos, nós fomos invadidos, né? Então, assim, isso é muito profundo, pensar nisso mesmo, nessa palavra, né, do que significa, assim, não se descobrir, não ser descoberto, e sim invadido por uma ideologia, né, assim, enfim, que nos coloca num lugar de objeto, coisa, né? Então, eu pensei também na Banalidade do Mal, né, que é da Hannah Arendt, né, assim, eu trouxe as duas mulheres para conversar, né, que é a Colette Soler e a Hannah Arendt, assim, que formulam esse fenômeno, né, da recusa do caráter humano do homem, né, assim, alicerçado na negativa da reflexão e na tendência em não assumir a iniciativa própria de seu ato, né? Então, assim, quando nos afastamos de uma responsabilidade, né, um domínio das nossas atitudes e pensamentos, fatalmente não se pode realizar o exercício da reflexão. Ah, não fui eu, não fui eu não sei, isso aí não tem nada a ver comigo, aconteceu lá, em outro lugar, né? Eu não sei o que é isso. Não, eu assim não me envolvo com política, então eu não vou votar. Como assim? Isso é uma decisão, né? Não se implicar, não refletir, não pensar, é uma decisão, é uma escolha que se faz, né? Por isso a gente vai pensar na psicologia das massas, no alienado, né? Que ele vai, o líder disse, é isso, né? E vai para onde, né? A gente está vendo pessoas indo para a morte. O que se manifesta em tamanha violência contra o feminino, né? Eu achei muito interessante ontem, o Jair falou do amor, do ódio, disse que ia frisar isso, né? Então, eu lembrei, assim, da fala do Lacan, quando ele traz as três paixões, né? Que é o ódio, o amor e a ignorância, né? Assim,
As paixões carregam uma espécie de ponto cego, né? Como a gente está dirigindo um carro, né? E de repente tem aquele ponto cego, assim, que a gente se ilude, né? Então, essa força, né, da ilusão, como é que isso se dá, né? Lacan vai explicar lá, tá lá nos seminários dele explicando, né, essa injunção do simbólico com o imaginário, né? Quando ele traz lá no início do ensino dele o estágio do espelho, né? Vai pegando, né, na fala freudiana do ideal do eu, né, do eu ideal, como é que isso vai se dar? Tá lá, né? Assim, há um esforço, essas leituras, claro, porque elas vão mexendo com a nossa subjetividade, mas é um exercício fundamental. Então, né, nessas três paixões, que é o ódio, o amor e a ignorância, as paixões carregam, né, como eu falava, uma espécie de ponto cego, uma dificuldade tremenda em reconhecer quem é esse outro tão assustador, que outro é esse, né? Que se fala tanto né, na clínica lacaniana, né, quem é esse outro enganador, esse outro assustador? Essa injunção entre o imaginário e o simbólico gera uma imagem que se é capturado, é como uma espécie de verdade, é uma imagem que é tomada como objeto, como uma verdade absoluta, né? Por isso a paixão, vou pegar a paixão, né, seja ela aparecendo num discurso político, né, fervoroso, né, seja ela pensando numa relação amorosa, né, desse poder, né, de possuir o outro, essa fantasia de ideal, né, de ter o outro, que é impossível, né, a nosso olhar. O crime passional, né, assim, a ideia de crime passional, assassinato, a eliminação radical da diferença do desejo do outro, né, o qual introduz a castração, né, então um conceito aí importante de, né, para nós, na psicanálise, lembrando lá no Lacan, no Seminário 4, que para quem tem interesse, né, de estar estudando isso, enfim, que já estuda, né, sempre vale a pena ler de novo, e né, todo o traçado que o Lacan aponta do pequeno Hans, né, os circuitos que ele vai percorrendo, né, assim, para lidar com essa separação, né, da mamãe, com esse eu ideal, né, quando ele vai lidando passo a passo, ele vai explicando esses circuitos, né, que Lacan vai a matemática, a topologia, né, para explicar a relação da falta, né, que objeto é esse. Então, esse gozo, né, que eu falava de um gozo absoluto, traz um aspecto mortífero e sua relação indissociável com a pulsão de morte, pois a ilusão do seu atingimento e sua perda se ilustra pelo assassinato passional, né? Então, assim, o que se matou ao, né, tentar matar e matar o corpo, a mulher, né, Marielle, que representava a inserção de uma mulher negra nas lutas de classe, nas lutas das minorias, né, e na luta da sociedade brasileira, porque representa uma luta para todos nós. No caso do feminicídio político, podemos pensar numa lógica perversa das milícias, desse autoritarismo político tão vigente no nosso país, né? Uma pergunta que eu coloquei aqui. Me arrisco a dizer que sim, porque quem eliminou o corpo tinha como objetivo a ilusão de eliminar suas ideias também, né? Assim que se pensou, né? Nessa via, mas isso não é possível. Continuamos pensando isso não pode nos tirar, né? A possibilidade de ler, de pensar, de fazer um posicionamento, isso é um posicionamento, né? Então, quando a gente pensa nessa relação, né, do amor e o ódio, a equivalência do objeto e do ideal do eu na relação amorosa, ela é um ponto fundamental na teoria, né, freudiana. O objeto amado é no investimento amoroso pela captação, né, que opera do sujeito equivalente ao ideal do eu, ao por parte de nós humanos uma dificuldade de renunciar
né, a perfeição narcisista da infância, de modo que nós nos fixamos numa espécie de crença que o objeto existe, né, e que é possível possuí-lo. E aí a ideia que, né, o Jair trouxe lá do Fábio Júnior, que é a ideia de alma gêmea, né, essa ideia, assim, né, do romantismo, a ideia, assim, de que há uma metade da laranja, né. Então esse outro perfeito é a noção mais comum, né, que os humanos encontram sobre a ideia ou ideal de amor, como um objeto capaz de oferecer ao apaixonado um ideal imaginário de completude, né. Quando essa captação narcísica ela ocorre, se instaura uma confusão, né, onde o apaixonado fica louco. É uma frase que o Lacan coloca lá no Seminário 1, né, o apaixonado fica louco, é uma loucura, né. Então, coloquei assim que nós precisamos de mais divã, de mais conversa, né, eh, de mais leitura, né, a escuta do analista ela pode promover, né, uma espécie de decifrar, né, de decifração do material que surge pela fala, né, cuja presença é a manifestação do inconsciente em análise, né, um corpo que pode adquirir e produzir uma voz, um corpo que traz uma voz, né, que pode se contar e construir, né, a partir desse conto, uma nova narrativa, né, um novo olhar aí pode se construir, né, que é o produto de uma análise. Então, nessa construção, né, que a morte da Marielle possa dar lugar a uma reflexão, chamar, a gente não pode esquecer e tornar isso normal, né, assim, normalizar algo tão violento que se passa aí, e trazendo a fala do feminicídio, né, a gente está vendo aí, né, morte de criança, né, assim, tão chocante agora no caso do menino Henry, e a gente vai ver ali tem um discurso, né, lá do tal padrasto, né, pesado, assim, em que prega, né, uma fala que, infelizmente, ó, leva a essa brutalidade tão dolorosa, né, para o pai da criança que ficou, para as famílias, para o menino que perdeu a vida. Então, né, assim, essa luta toda, né, a gente pode pensar no feminino como uma forma de inclusão, né, desse espaço, da mulher na política, né, da mulher, que tem a fala, que pode trabalhar, que pode produzir, que pode escolher, que pode se posicionar, né. Então, assim, eu lembrei de uma fala, né, de uma paciente em que eu chamei ela aqui de Lita, né, para não divulgá-la. Lita é uma mulher que tinha muito medo de ser e viver a mulher, né. Ela casou-se, teve um filho, ela acreditava que tinha que ser a mulher, né, essa a mulher de casa, a mulher do lar, né, a mãe que faz tudo, uma espécie de obediência se colocava para ela, né. E um dia ela procurou alguém da psicologia que tinha, né, esse um outro olhar, né, e, disse: "Olha, isso aí é uma relação, eh, abusiva, é uma relação abusiva". E ela concordou que isso era uma relação abusiva, mas ela não sabia o que fazer com isso, né, ela não sabia. Então ela me procurou numa oportunidade, tive de conversar, de ouvi-la, né, e ela trouxe, então, assim, como que eu faço para sair deste lugar, né, como que desse lugar de mulher, tenho medo do que está acontecendo por aí, tenho medo de morrer, né. Então, eu convidei ela a falar, né, e ela foi falando, conseguiu, né, assim, ir construindo uma narrativa sobre a mulher, e ela trazia muito incrível isso, né, a palavra, assim, penalidade, pena, cumprir uma pena, né, e muitas vezes ela se remetia ao marido, né, falando assim: "O doentio",
ela repetia muito isso, doentio, doentio. Então eu fui nessa via da lógica, né, da linguagem, e ouvi, né, assim, perguntei a ela: "Por que que tu traz esse doentio?", né? E me surgiu assim, eu escutei assim algo com o tio, né? Então ela me olhou muito assustada, né? Já tínhamos uma boa caminhada, né? E ela pôde dizer que tinha vivido um abuso durante anos com o tio e nunca havia falado sobre isso. Veja a fala, né? Assim, isso que se tenta matar essa voz, né? Dali para frente muitas coisas aconteceram, ela seguiu, né, assim, e foi caminhando, foi se colocando, foi se posicionando de outro modo, assim, foi se encorajando, se empoderando como mulher, mas precisa passar por um trabalho, né, por uma fala, um engajamento com, com pares, né, com mulheres que podem, de algum modo, fortalecer, né, assim, essa posição da mulher, né, no mundo. E então eu fui ler coisas sobre a Marielle, eu já tinha visto alguns documentários, né, assim, e achei um artigo de uma escritora chamada Renata Souza, do Rio de Janeiro, e ela escreve no artigo sobre o feminicídio político, um estudo sobre a vida e morte de Marielle. Olha, quem tem, né, desejo em ouvir sobre isso, acho que é uma tese de um doutoramento, né, assim, muito marcante, né, falando da mulher, né, da mulher negra, né, da possibilidade, né, de inclusão de nós mulheres e da mulher negra, em especial no texto dela, ela vai falar muito sobre essa questão da voz, né, e ela usa uma expressão no texto que me chamou, né, de erguer a voz, né, então eu pensei assim, erguer a voz é o que nos torna sujeitos, né, assim, interpretei a expressão como uma voz que fala, né, uma voz que nos diz algo, né, uma voz que o sujeito ouve e é tocado por ela ao mesmo tempo, uma voz que grita, chega de mortes, de matança, né, de tanta desesperança que tem nesse discurso pesado, né, assim, atroz, que a gente possa ouvir a própria voz, porque isso aqui é um produto, né, da análise, assim, fazer valer o feminino indispensável na construção do amor, né? Então, do amor como uma construção, uma narrativa, né? Por meio da leitura, da escrita, da poesia, da literatura, né? Da arte, que a gente possa se incluir, né? Assim, que a gente possa, de algum modo, viver de um modo mais desejante mesmo. É isso, né, assim, ao falar, ao se deixar, né, falar, ao ouvir esse sujeito que vem nos contar, né, a gente tem a possibilidade de construir muitas coisas, e assim, eu fiquei pensando assim, o que que eu vou falar lá nesse evento, né, o Jair falou: "Olha, esperava ali um tratado lacaniano", eu falei: "Ui, não, isso aí não é o caso, né, é um evento que não é isso que pretendo falar, né, pretendo conversar, conhecer as pessoas, né, talvez provocar algum tipo de reflexão sobre, esse acontecimento tão duro, né, assim, que nós somos tomados, na situação que passou, né, a vereadora Marielle no nosso país. Então, na minha fala, né, assim, eh trouxe no finalzinho aqui, que eu já, né, depois talvez possa conversar um pouco, que eu acho que fica melhor. Eu trouxe um pequeno trecho da Clarice Lispector, que fala assim: "Não sou uma coisa que agradece ter se transformado em outra", né. Nunca vou ser o Lacan, Jairo, mas gosto de ler e ouvi-lo, né, gosto de ouvi-lo, assim, né. E então,
voltando ali a Clarice, né? Eu não sou uma coisa que agradece ter se transformado em outra. Sou uma mulher, sou uma pessoa, uma atenção, um corpo olhando pela janela. Assim como a chuva não é grata por não ser uma pedra, ela é uma chuva. Talvez seja isso que se poderia chamar de estar vivo. Não mais que isso, mas isto, vivo, né? E apenas vivo é uma alegria mansa, né? Assim, traz a Clarice. E eu pensei muito assim nesse momento que a gente está vivendo, né? Como a gente tem que segurar e não se deixar iludir, né? Assim, tô falando agora até da pandemia, né? Dessa fala de extermínio, né? Que está no nosso país, né? Que Santa Catarina, que é onde eu tô, onde eu moro, até tem assim, digamos, um tanto mais de diversidade, talvez pessoas que vêm de muitos lugares, sabe? Mas o Estado como um todo foi um dos que mais votou nesse, né, criatura aí que está, né, falar, né, que é, né, nessa criatura esquisita que a gente não consegue dessa nomear. criatura, né, assim, A gente aqui, não ó, consegue dar um tudo nome. isso de processo, a gente está no Estado aí, vocês devem ter ouvido falar do caso da Mariana, Sim. foi um ato falho, eu disse Marielle, da Mariana, né, Ferri, que foi, assim, notícia, e, assim, ó, uma menina que foi acusada de ter sido estuprada. Gente, isso está aqui nesse discurso, O né? discurso Claro, jurídico do estupro não culposo, né? discurso jurídico pesado, né? E assim, né, não se pode falar muito nome, porque qualquer coisa aí, né? Eu vou processar, que eu não sou uma pessoa significativa para isso, né? Mas muitas mulheres que falaram que eu não sou uma influencer, eu não sou uma pessoa assim, né? Mas assim, tenho a minha fala daqui, né? Cristiane, Eu não faço live, não Cristiane, apareço em vídeo, você com mas esse teu cabelo, garota, você com esse teu cabelo vermelho, na Idade Média era bruxa. Já nasceu caracterizada. isso que eu acho ainda muito assim, né? Eu tenho que vermelhar, eu quero vermelhar um pouco mais, hein? Aí, a Vamos bruxa aí vermelhar um latente pouco aí. mais a vida. Então, assim, muito duro, muito duro. Né? Eu fiquei feliz de ser convidada, né, por vocês, né, por você, assim, porque eu imagino que eu já ouvi, eu vejo os teus poemas, acompanho, Ah, obrigado, né, querida. assim, então, assim, fico contente porque, né, assim, aqui tem o clube que eu trabalho, né, trabalho porque estudo, que estudo é muito bacana, né, que chama o Clube do Leitor, e foi um lugar que eu desejei estudar psicanálise, não por acaso, né, porque traz assim uma visão política de muito integradora, assim, né, de inclusão. Então, eu, né, me sinto muito à vontade de falar a partir desse lugar pelos meus, né, estudos aí. E agradeço. E aí, agora, né, assim, não sei se vai ter alguma pergunta depois da fala da próxima pessoa, mas foi isso que eu consegui construir, né? Tá Com as potente Colette demais. Soler, com a Ana Você Ares. falou que não tem esse negócio de Lacan, você está lacaniana purinho. Lacan disse assim, ó, faça como eu, não me imitem. Que é mais lacaniana do que isso? Eu escuto Lacan lá lendo e tal, né? Assim, Faça das como eu, não me angústias, imitem. mas Pronto. assim, né? Tem um jeito Cristiane de fazer, de Isso falar, aí. que é o que eu posso. Cristiane, É isso. sua fala foi muito potente, tá? Você estava falando, na hora que você citou Clarice, eu me lembrei na Clarice, assim, foi sincronicidade. Eu falei, caramba, para ficar mais bonito, só falta ela citar Clarice. Aí você foi e citou Clarice. Porque é exatamente, Então, porque a morte da Marielle não foi a morte da Marielle, né? Foi a morte é o silenciamento de todas as mulheres. Inclusive, foi um questionamento: caramba, essa mulher a mais votada no Rio de Janeiro, e vão lá e matam ela. Imagina eu, dona de casa, imagina eu, isso, adolescente. eu até Né? escrevi aqui um trecho no texto sobre isso, para eu conseguir ler, que assim, ó, se uma mulher vereadora no Estado brasileiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Estado dito Janeiro, mais... sim, Gente, o que isso quer nos dizer? é o O que silenciamento, né? recado?
Mas aí é importante essa roda aqui de mulheres, e essas mulheres te ouvindo, e esse feminino dos homens que também te escutam, né? Isso é importante porque tem por trás disso, né, aquele ditado africano: as muitas aranhas, quando se juntam, conseguem prender e amarrar um leão. Então é Vamos isso. para a roda, é isso aí, vamos para a Então é roda. isso. Vamos formar Mulherada, essas vamos para a aranhas, roda. vamos fazer uma roda, vamos fazer um emaranhamento, uma teia e vamos prender esse leão, né? Eu fico assim emocionado, tá? Emocionado de estar aqui te ouvindo, esse sotaque gostoso de se ouvir, essa Olha, eu fala me emocionei potente. várias vezes escrevendo isso, Sim. sabe? Muitas vezes, gente. Se Eu algum... me emocionei ouvindo você falar, né? Eu ouvindo você falar, porque a gente não está aqui falando de uma coisa bacana. Eu botei até alguns dados aí enquanto você falava, eu coloquei aqui nos chats alguns dados que é de agora, que foi agora, dia 19 de fevereiro. A coalizão Solidariedade Brasil, formada por 18 entidades internacionais, com sede na França, lançou no dia 19 de fevereiro esse ano um alerta do barômetro, né, sobre os direitos humanos no Brasil. 3 em cada 10 mulheres em 2019 sofreram abuso. Um estupro a cada 8 minutos, 1.326 feminicídios registrados, onde 66,6% dessas mulheres mortas eram negras. Então, isso é agora, a gente está falando de agora. Um aumento absurdo do momento que o Coiso assumiu o poder, de 2018 para cá, um aumento absurdo. A gente tem que falar o Coiso porque é uma coisa que não tem nome, a gente não sabe que nome que dá para isso, né? E é porque não tem nome, isso mesmo. Não tem A nome. gente não Lacan vai consegue dizer, a dizer, gente não consegue nomear, até porque nomear não mata a sabe. coisa, né? E aí a gente não consegue nomear. A gente não sabe o que é isso. E de Foi muito 2018... difícil para mim, eu confesso para vocês que foi difícil assim escrever o texto, porque eu não consigo, não vinha, Não dá para às vezes não nomear. vinha assim, o que dizer a palavra. É tão duro assim, sabe? E né, mas a gente precisa pensar, acho que essa questão da roda que tu traz, né? A Sim, gente está se sim. unindo, é uma roda que a gente está fazendo agora aqui, Sim, e não né? pense que é fácil quando eu pensei nesses temas que eu convidei você, né? E a gente até queria fazer, eu queria até amarrar com aquele texto do Freud, né? Bate-se E numa criança. E eu falei, que tal a gente falar bate-se numa mulher? Eu falei, nossa, vai chocar demais, vamos segurar isso aí, porque é isso mesmo, a ideia, né, do que a gente está vivendo enquanto sintoma social. É por isso que é possível a gente falar em antropologia e em sociologia, é possível a gente falar de necropolítica. Em psicanálise, pulsão de morte. A gente está no governo de pulsão de morte, né? Um governo movido por uma necropolítica, onde já chegamos a total. números absurdos de morte, e o sujeito se vira e fala, e daí? E daí? Né? Cristiane, eu não tenho palavras para te agradecer. Você é potente demais, tá? É como eu disse, né? Obrigada. As mulheres têm muita potência, mas essas do cabelo vermelho, essas eram mortes, fogueira certa. Isso aí, cabelo vermelho queima. Bruxa, as Essas aí bruxas, nasceram as marcadas. feiticeiras. Essas nasceram marcadas. O próprio Excelente, Martim Lutero chegou a excelente. dizer que ele seria o primeiro a acender a fogueira. Acha alguém com cabelo vermelho que eu sou o primeiro a acender a fogueira e jogar essas mulheres lá. Então, Vermelho, vermelho. então, Vermelho. Isso prazer aí. imenso, tá? Estar com você. Prazer Tá? também. Prazer imenso. Parabéns, Eu vou fazer professora. o seguinte: quem tiver alguma pergunta, escreve no chat para mim. Quem tiver alguma pergunta para a Cristiane, que ela vai continuar com a gente aqui, ela não vai sair, não. A Não, vou gente não ficar vai deixar aqui. ela Estou sair, aqui. não. E eu Hoje quero estou aqui. trazer. E a gente teve uma mudança de última hora, tá? Eu ia entrar agora com o Leandro, que faz parte comigo lá do laboratório de pesquisa, mas infelizmente o Leandro teve um problema e não vai poder estar com a gente. Mas amigos são assim. Gente que está preparada, a gente vai lá, joga o laço e traz o sujeito. Eu vou invocar aqui uma outra bruxa, né? Hoje é o dia das bruxas, já viu, né? Eu vou Obrigado pelo invocar elogio. uma outra bruxa aqui poderosa, uma amiga querida, também do laboratório do Legesex, né, Paula? Você também está no Sim, Legesex lá com a gente, que é sim. Paula. E a Paula, assim, olha que coisa gostosa. Paula, ela diz assim, eu sou mulher, sou mãe de santo, eu sou mestre em educação pelo PGDUC, da UFRJ, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professora regente na educação básica na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro,
pós-graduado em psicopedagogia, graduado em pedagogia pela UERJ. Ao longo da sua vida profissional acadêmica, vem desenvolvendo pesquisa a respeito das dificuldades de aprendizagem e aquisição da leitura escrita, e o foco é a descoberta e a experimentação pelo educando ao ler e escrever com prazer. Falou prazer, já entrou a psicanálise no meio, né? Que não existe prazer sem erotismo, vai dizer o Freud. Então, a psicanálise já está aí. Em busca de aprofundamento de conhecimentos, expansão das atividades acadêmicas e profissionais, né? Ela, ao cursar o mestrado, o desafio foi analisar as relações do letramento no terreiro de Umbanda, destacando este, né, o terreiro, enquanto espaço legítimo de garantia de direitos, empoderamento do indivíduo, despertar da consciência e diminuição das desigualdades. Cara, um currículo desse está aprovado na banca do doutorado. Está aprovado na banca do doutorado. Axé. Seja muito bem-vinda, querida. Né? Vale lembrar que a Paula também participou no mesmo projeto aí do Leandro, que é a masculinidade e homoafetividade atrás das grades. Né? Tem uma experiência também da questão de todo esse processo de resistência, de todo esse processo de luta, também dentro dos terreiros. É importante. Quando ela falou para mim, eu falei, traz esse discurso religioso também. Isso é muito importante, porque a gente está numa sociedade também de intolerância religiosa, de terreiros sendo fechados, de centros sendo queimados. E vale lembrar que o marco do Rio de Janeiro, né, a região mais cara do Rio de Janeiro, que é a Avenida das Américas, não tem um terreiro. Você trafega a Avenida das Américas ali na Barra de ponta a ponta, várias igrejas evangélicas. Quantos terreiros? Nenhum. Porque é um espaço, né, marcado por uma heterossexualidade normativa, é um espaço marcado pelo cisgênero hétero, pelo sujeito embranquecido. Então, é um espaço onde a diversidade não tem espaço. E aí, Paula, a vassoura está contigo. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir bem? Está perfeito, Paula. Eu queria primeiro agradecer, né? Se o dia for tudo isso aí, Jairo, vai ser bom. A gente está sempre em construção e transformação, né? E é um desafio. Estar diante de live, para mim, é um desafio. Eu sou uma pessoa muito do contato, nessa relação interpessoal mais próxima, e não sou muito fã das câmeras. Então, estar aqui é um desafio também por isso. Como o Jairo falou, né? Eram 10:01 quando eu recebi o convite, mas engajados na luta, por mais que eu possa não ter me preparado como eu gostaria, eu acho que, assim como a Cris falou, a gente ser quem é e ser autêntico é a melhor forma de expressão. Eu gostaria de parabenizar a fala da Cris. Se você se emocionou, nós também, em muitos momentos, não só pela forma como você fala, mas como nos identificamos com o processo, né, desse apagamento, desse feminicídio que acontece em várias formas, não só com a morte propriamente dita do corpo, mas das identidades, né, do ser, da questão de nós podemos ser quem nós somos. E quando você é tão autêntica na sua fala, isso nos enche de bom ânimo. Quando você fala o tempo todo da sua identidade, do seu pertencimento, de ser quem você é, isso acaba nos ajudando também a revigorar, né, a nossa alma nesse tempo tão sombrio que nós estamos atravessando. Gente, então, assim, olha só dar uma pausa aqui rapidinho. Quando eu convidei ela, eram 10:01, tá? 10:13, e ela estava dando comida para o neto. Pois é, que está trancado no quarto com a cachorra, né? Eu espero encontrá-los vivos. Você vê, quando eu falo que a mulher é potente, é isso. Mulher, se eu convido o homem, ia me pedir 30 dias de antecedência. Jamais. Eu entendo que os espaços eles não podem ser perdidos, né? E que por mais que eu não tenha me preparado como eu gostaria, eu tenho a minha história de vida, eu tenho o que eu já vivi, eu tenho o que eu já estudei para partilhar aqui. E eu entendo que é um espaço de construção e troca, né? E que a gente vai se refazendo, né, à medida que dialoga. E manter esses espaços vivos é muito importante, né? Eu acho que, acima de tudo, essa mesa ela fala sobre a luta contra o apagamento, né? A luta contra a anulação das identidades, a luta contra esse projeto colonial, branco, patriarcal, que quer nos calar. E dentro de toda a conjuntura, que numa sociedade, num movimento de suposta normalidade, já é difícil a gente ocupar esses espaços. Então, cada momento como esse que nós estamos vivendo, nesse contexto de pandemia... Seu celular falhou, Paula.
Voltou? Voltou. Contexto de pandemia. No momento desse de pandemia, onde as distâncias ficam maiores, a gente precisa criar estratégias para sermos vistos, ouvidos e nos apoiarmos. Porque à medida que nós percebemos que tem outros lutando junto com a gente, ao lado da gente, né, temos essa empatia pelas situações, isso fortifica a luta, para que a gente não deixe que esse projeto de apagamento milenar, né, quando se fala das mulheres, quando se fala da questão de gênero, que ele está em curso milenarmente, né, que ele vença. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, a confiança, espero que eu possa contribuir, mas, acima de tudo, eu espero sair daqui com novas indagações e também com novas possibilidades que me refaçam, né, no ânimo para a luta. E eu separei aqui, naquele momento que nós estávamos conversando antes de iniciar, você disse várias coisas, mas quando você fala da tríade Deus, família e pátria, eu acho essencial para o que a gente está discutindo. Essencial, porque vai muito mais do que só da questão da religião, né, como forma de adoração e conexão com o sagrado. Religião é uma forma de dominação e poder, sim. Né? E o meu futuro projeto de doutorado, né, já aí fazendo a sua profecia, né, que se concretize, ele pensa em discutir exatamente isso, a questão da heteronormatividade, da masculinidade, mas a partir do terreiro de Umbanda, porque isso é muito visível para a gente, né, dentro, às vezes, das religiões mais tradicionais, neopentecostais, né, católicas, e a gente não percebe, enquanto as religiões de matriz africana, elas também são influenciadas, né, por essas questões que fazem parte da nossa Constituição, fazem parte da Constituição da nossa sociedade. E aí, quando você e o Leandro me convidaram para falar sobre... aliás, eu achei sensacional o nome da mesa, né? Violência como espetáculo, porque é um espetáculo que serve a alguns, né, e que assistem de pé esse anulamento dos corpos, esse anulamento das identidades, mas mesmo assim esses corpos teimam em se reerguer. Né? E como a Cris colocou, o corpo de Marielle, tentaram apagar a história dela, apagando o corpo dela, mas só ganhou mais força, porque outras Marielles, né, outras mulheres, outras pessoas com seus corpos violentados, física, psicológica, emocionalmente e religiosamente, ganharam força a partir dela para poder estar se levantando. E que ela viva através de nós, das nossas ações, que Daniele viva, que tantos outros, né? Corpos femininos, né? Corpos negros, corpos de travestis que foram dilacerados, né, na luta pela sua existência, possam viver e que a gente esteja sempre disposto, né, a estar buscando. Então, quando você fala dessa questão da masculinidade, homoafetividade através das grades, né, e é impossível não falar de religião. É impossível não citar o quanto essa religião atravessa os muros do presídio e vai falar alto na violência contra esses corpos que estão em situação de privação de liberdade. A nossa experiência foi dentro do Degase, né, que não é tido, de fato, como um presídio, ou um local ideologicamente de medidas socioeducacionais, né, mas que ele vai fazer o reflexo de todo esse sistema prisional, sim. E que é uma prisão que vai muito, muito além das grades. Né? A gente chega lá como grupo de pesquisa, né, na pesquisa que o Jonas, né, foi o coordenador, que é o coordenador do nosso grupo de pesquisa, inclusive o Legesex, né? E cada um de nós foi olhando aquela situação das masculinidades, né, nesses corpos, dentro do sistema de reclusão, de privação de liberdade, com um olhar. E como a minha pesquisa, né, embora eu sou professora, sou pedagoga, e marco muito esse lugar da professora regente, porque também é o lugar da professora de alfabetização muito discriminada. Ele é tratado como uma professorinha, né, de um sentido pejorativo, mas ele também é o lugar de autoria, de construção da nossa história e de participação na construção da história do outro. E quando você vai para a sala de aula, vai para os sistemas de socioeducação, você está impregnado por toda uma constituição, né, da sociedade e da sua religiosidade. E, assim, coincidentemente ou não, no dia que eu fui visitar o Degase, estava lá a figura do pastor que tinha acesso, né, a esse espaço. E aí eu não estou falando da religião, estou falando dos dados que foram colhidos em campo. E um dado que já me chamou a atenção é que a única religião que conseguia acesso para fazer o seu trabalho lá dentro era a religião neopentecostal desse pastor, né, que tinha acesso. E aí você já priva os outros detentos, os outros menores em medida socioeducativa, de serem vistos por outros olhares.
E aí, quando a gente vai falar da questão das masculinidades, primeiro que é difícil, você não é bem recebido. Não é um assunto que você chega num espaço desse, né? E eu não sei se vocês têm conhecimento, as unidades socioeducativas elas são separadas por gênero dentro do sistema binário. Então, você tem a unidade socioeducacional para mulheres e a unidade socioeducacional para homens, dentro do sistema biológico, né? E quando você chega para falar de masculinidade, dentro dessa unidade, nós somos numa unidade, né, que era para o gênero masculino, falando do sexo biológico, né, você já percebe que tem uma dificuldade de entrar. Não é um assunto que seja agradável, que seja aprazível, e é muito interessante, né, olhando como pesquisa, que as pessoas, na hora que querem justificar que elas não são preconceituosas, elas revelam o seu preconceito, elas revelam a perseguição. Né? Uma das pessoas, né, que foi entrevistada no momento que eu estive lá, falou assim, não tenho nada contra. Né? Inclusive, eu abraço, trato como todos os outros, mesmo sendo homossexual. Ele não usou esse termo, ele usou um termo pejorativo, que eu prefiro não repetir aqui. Então, você veja, na fala dele, o preconceito, né, a segregação desse corpo, ela já está explícita. Porque se você precisa justificar que o ser humano, né, por mais que seja homossexual, ele também é humano, ele está mostrando como ele conduz. Né? O pastor, quando conversou comigo, ele visivelmente constrangido, né? Falando a partir da criança dele, lembrando que ele não estava no lugar da academia, ele não tinha o olhar do pesquisador ali, ele estava ali guiado única e exclusivamente pela fé dele. E a fé é uma coisa muito complicada, porque dependendo da fé, o exercício dela te leva à salvação ou à condenação. Então, até o que você fala, ele é passível de julgamento. E eu queria trazer só um pensamento aqui, né, de um autor que eu separei rapidamente, de Silva, 2008, que fala no texto dele, O Olhar sobre as Religiões e a Sexualidade. Ele fala o seguinte: a religião tem para os seres humanos uma importância significativa. Seja qual for a crença, não podemos ignorar que ela tem exercido forte influência sobre o comportamento e, consequentemente, sobre a sexualidade humana. É de grande utilidade ter noções sobre a sexualidade na visão da religião, numa perspectiva histórica, de forma a facilitar o conhecimento em relação a seus valores, problemas, medos, conflitos e entre outros. Eu acho essa fala, embora curta, muito densa, e que traz muitos elementos para a gente analisar a influência da religião e da religiosidade na constituição dessa sexualidade. Porque se você ter uma conduta homossexual, você ser homossexual, você sair do padrão heteronormativo, né, patriarcal, te condena da nação, a religião é determinante, sim, nessa Constituição e como a sociedade vai encarar, né, a masculinidade, a homossexualidade, a homoafetividade, né, toda essa população LGBT. E isso não é só dentro das grades. Dentro das grades se reproduz aquilo que está posto, constituído e legitimado dentro da nossa sociedade, que nós, cada vez mais, temos tentado nos unir para modificar, né, e lutar pelo direito desses corpos existirem, pelo direito de escolha desses corpos, e não deles serem determinados, né, por um padrão que visa, né, continuar colonizando, né, e instituindo, né, a verdade patriarcal sobre eles. Só que dentro das grades existe o agravante, né? Ele já está cerceado da sua liberdade do ir e vir, respondendo ali, como eu disse no caso de Degassi, através de mídias socioeducativas. E ele está ali recluso sobre uma escala de poder e hierarquia que, por vezes, é cruel. Fora da sociedade, das grades, perdão, para você poder se movimentar, para você poder resistir, reexistir, se ressignificar e lutar, né, contra esse sistema, contra essa necropolítica, né, como o Jairo com muita propriedade trouxe, já é difícil você imaginar dentro dessa instituição de poder. Ela determina, ela domina seus corpos, ela tem o direito de vida, de morte, de existência sobre você. E quando eu falo da morte, não é necessariamente a morte do corpo físico, né? Porque existe a morte psicológica, existe a morte emocional, é todo um projeto de apagamento. Né? Muitas condutas e falas, e aí a religião, quando entra lá, né, entra com o discurso da salvação, mas reforça, né, a conduta homossexual, do travesti, do trans,
como um comportamento de danação. Então, em vez dela chegar lá para contribuir, né, como ela anuncia, né, não estou dizendo que eu concordo, eu acho que religião não salva ninguém, eu não acredito, embora eu seja extremamente religiosa, umbandista há quase 3 décadas, eu não acho que a religião é tábua de salvação, não é a forma como eu vejo, mas ela chega com esse discurso para um corpo que já está oprimido, para uma identidade que já está submissa, que já está cerceada por, inclusive, os poderes de uso de coerção e força que existem dentro desse local, e nós não sejamos inocentes, sabemos que existem, e vem mais um fator externo à religião te dizer que você está errado, que você vai, né, acabar queimando no inferno, vai se perder, vai ficar condenada à danação por você ser simplesmente quem é. E as relações postas ali, elas acabam reforçando isso, né? Falar sobre o assunto, como eu disse, é um tabu, e não só entre os menores que estão em reclusão, porque nós não chegamos a ter acesso aos menores. A burocracia, quando se fala dos menores, é muito grande por uma, teoricamente, forma de resguardá-los, mas a gente não conseguiu o relato direto deles. Mas falamos com os agentes, falamos com o diretor, tive a conversa com o pastor, com as professoras da escola, que existe uma escola dentro das unidades do DEGASE, para que esses menores não sejam privados, né? Até porque é um dever do Estado, a educação básica, ele está cerceado de liberdade, mas não de direito. O direito que foi cerceado é o de liberdade. Inclusive, entre eles, falar, né, sobre a possibilidade de uma postura fora dos padrões de uma sexualidade exercida fora dos padrões de heteronormatividade é absurdo, é quase um pecado. E dentro desse espaço pode vir a gerar risco de vida, né? Os menores em medida socioeducativa e em privação de liberdade, que são assumidamente homossexuais, que são travestis, eles têm que ficar num prédio à parte, que eles chamam de seguro, né, para que eles não venham a sofrer violências físicas, inclusive dos próprios companheiros, né, de permanência ali naquele local. Então, e aí eu fiquei me perguntando, quando ele fala desse seguro, né, ele pode estar até garantindo um pouco da segurança do corpo físico, é a forma que aquela estrutura tem, mas e a identidade? E o psicológico e o emocional está seguro? Porque ele já está ali, né, recluso. E ainda tem que ficar à parte, como se a sexualidade dele fosse uma doença contagiosa ou algo que pudesse, né, ofender aquela sociedade, que, na verdade, infelizmente, dentro desse pensamento, né, hétero, branco, patriarcal, ofende. E não deveria, mas ofende. Né? Então, o cerceamento atrás das grades, ele toma uma potencialidade muito maior daquilo que a gente vê aqui fora. E tira do indivíduo qualquer artifício de defesa que ele pudesse ter nesse sentido. Porque ele vai ter o contato com os pais, ele vai ter contato com o assistente social, mas a gente, infelizmente, conhece as falhas do sistema, né? Sabe que esse acesso ele não acontece como deveria, e ele acaba na mão, né, desses companheiros, desses agentes educacionais, porque eles não são agentes penitenciários, que vão reforçar essa conduta. E ainda, né, sobre o julgo de uma religiosidade que vem, né, oprimir ainda mais esse exercício do ser, dessas masculinidades, né, dessas múltiplas masculinidades. Gente, desculpa o cachorro latindo, tá? Às vezes, quando vai ver uma criança correndo aqui atrás, mas é a vida em tempo real, tá? Ele bota a cabecinha aqui, depois some. Mas está dando para vocês ouvirem? Tá perfeito, querida. Isso é a vida real. É a vida real, é a vida real, né? Enfim, eu poderia até ir para o terraço, mas se a gente está falando de gente, isso faz parte das identidades dos conflitos que a gente luta para ser mulher, né, para ser mulher dentro da vida acadêmica, dentro da sociedade. São os espaços de enfrentamento, os diversos espaços que nós ocupamos, que às vezes entram em conflito, mas que para a gente poder se ressignificar, precisa criar estratégias, né? Então, né, essa é parte da vida. Mas, retomando aqui a questão, né, das masculinidades e homofetividade atrás das grades, né, essas subjetividades que aqui fora na sociedade elas são cada vez mais elas sofrem esses ataques para serem apagadas, lá dentro elas são desconsideradas,
É como se não existisse essa subjetividade, né? Você está falando... O sistema prisional é um dos braços de poder do Estado. Por mais que seja um sistema socioeducativo, ele responde ao sistema prisional, né? Esse Estado é patriarcal, branco, né? Ele é misógino, né? Porque mais que a gente esteja falando de masculinidade, a gente não pode desconsiderar que muitos desses meninos que estão ali, eles vêm de frutos de agressões, de lares complicados, que passaram por essas mulheres que sofreram também, e ainda são cerceadas do direito de ter a sua família, né? Porque o filho acaba se corrompendo dentro dessa luta por existir, né? Dessa luta por essas minorias serem enxergadas da nossa sociedade, né? Então, essas subjetividades são quase nulas, né? E, assim, embora a gente esteja falando do Recarte de Degasse, relatos de situações que eu tive dentro do exercício da minha religiosidade, do terreiro do qual eu dirijo sobre a orientação da espiritualidade, reforçam o que eu vi enquanto pesquisadora. Isso não acontece só ali, né? E para sobreviver, muitas vezes, né, esses rapazes, eles precisam se anular. Eles precisam se esconder de uma forma até muito mais cruel do que aqui fora, né, na sociedade. Porque lá, o direito do corpo deles foi cedido ao Estado, né? A guarda do corpo deles foi cedida ao Estado, legalmente, o que é mais assustador, né? Porque eles vão para lá, né, dentro de uma visão de socioeducação, que seria uma visão que não é punitiva, é educativa, é de oportunizar os direitos que foram negados aqui fora, lá dentro, apesar deles estarem respondendo por seus delitos, né? E acabam saindo de lá muito mais marcados, muito mais feridos e com muito menos oportunidades, né? Com o corpo massacrado, com o psicológico massacrado, né? Com a sua identidade destruída, e muitas vezes, em vez de se ressocializarem, como é o objetivo, acabam, né, de vez se enveredando pelo mundo, né, da criminalidade. Obviamente, o relato que está sendo trazido, ele não é generalista, não são todos. Sempre há exceção a essas regras, mas a maioria acaba sucumbindo a esse projeto de anulamento da identidade que já vem diante do momento de reclusão, né? Eu achei muito interessante, não sei se eu notei corretamente, Cristiane, mas até porque a psicanálise não é a minha área de atuação, uma fala que você coloca que o inconsciente não conhece ou desconhece, não sei a palavra correta, o biológico, né? Quando você fala isso, eu me remeti muito a isso, que essas vivências dentro do Degasse, né? Embora o biológico seja um espaço para acomodar o corpo biológico masculino, né? Ali você tem múltiplas consciências, inconscientes, e múltiplas identidades e subjetividades são completamente, né, renegadas naquele espaço, né? Existem, né, pequenos movimentos, muito mais de fora para dentro do sistema que de dentro do próprio sistema, para que essa realidade venha sendo modificada, para que essa discussão chegue. Conseguir levar uma pesquisa desse cunho para dentro de um espaço como esse já é uma vitória. Por mais que a gente incomode, a mudança vem também do incômodo, né? A gente joga as sementes de reflexão para que aqueles que estiverem minimamente predispostos possam, às vezes, ser agentes de uma transformação. Há muito o que se refletir, né, dentro dessa questão do sistema prisional, seja ele o sistema prisional, né, regular ou socioeducativo, né, de como se tratam esses corpos. A gente fala aqui do recorte das masculinidades e dessa heteronormatividade, né, dentro das grades, mas ele atinge também as feminilidades, atinge todas as outras nuances, atinge os corpos, os seres, de forma geral, né? Infelizmente, dentro do modelo da nossa sociedade, ainda é legitimado como uma forma de correção, né, de punição e de reinserção em determinados padrões. Não se busca fazer uma análise mais profunda de quantos fatores religiosos, sociais, culturais, de quanto esse projeto, né, colonialista influencia para que o indivíduo chegue a essa situação. E aí, quando lá dentro, falando de sexualidade, ele continua sendo agredido, ele continua sendo segregado, ele continua sendo perseguido, humilhado e cada vez mais silenciado.
Então, uma estrutura que é dentro da minha análise, que é apenas a minha análise, ela não acaba trazendo nenhum benefício, nem para a sociedade, nem para esses indivíduos. Porque, ao voltar para a sociedade, esses indivíduos, além de estarem muito mais, né, feridos e dilacerados por dentro, eles acabam, né, reinserindo-se nesse sistema de marginalização e continuam à margem dos seus direitos e, muitas vezes, contribuindo, né, para a criminalidade e para esse caos que sustenta esse projeto colonial muito atual e, infelizmente, muito bem sucedido, né, ainda nos dias de hoje. Né? Que nós possamos ter mais espaços como esse, de enfrentamento, de diálogo. Né? E por mais que a live, para mim, seja um desafio, ela é muito mais democrática do que o espaço de dentro da universidade. Porque a live permite a outros que não têm acesso à academia, né, a um Legisex, como nós temos, né, a outros espaços de discussão, a estarem ouvindo, falando sobre. Porque se a gente permanece com a discussão entre nós, a base da sociedade, aqueles que estão ainda marginalizados, que não alcançam o espaço da academia, eles não vão ter como ser instrumentalizados para lutar pelo direito de existir e ser. Né? Até um dos relatos que a Cristiane faz, né, que numa das sessões a paciente se abre e ela pode agir, nem todos têm o privilégio de conseguir chegar a um atendimento psicanalítico. Eu não sei qual seria o termo correto, né, da psicanálise, né, para que ele possa ter a mediação de uma pessoa tão brilhante como a Cris, por exemplo. Né? Então, levar essa democratização psicanalítica, obrigada, essa democratização através através das lives, permite que esses indivíduos, com os corpos violados e violentados, eles possam ir tomando consciência que eles têm direito de ser e de existir, sim. Né? Enfim, a estrada ela ainda é muito longa, ainda temos muito a debater, ainda temos muito a lutar e modificar. Mas eu considero cada passo dado no caminho extremamente precioso. Né? Como o Jairo falou, né, seríamos queimadas como bruxas. Eu ia morrer feliz. Eu ia ficar muito chateada se fosse ao contrário. Se eu fizesse parte de quem estava queimando. Eu preferia ser quem... Dos malditos, né, que acende a fogueira. Exatamente. Jamais, jamais, jamais. Fico muito satisfeita. Né? Inclusive, é uma brincadeira que lá no nosso terreiro a gente faz, né? Que com certeza a gente deve ter sido queimado na outra encarnação, né? E seríamos queimados de novo. Agora a gente se queima de uma forma diferente, porque quando a gente coloca a cara a tapa para discutir, para debater, para ouvir e para lutar, né, pelo direito de existir e ser quem se é, a gente também acaba queimado de outras formas. Mas que a gente possa ter esse diálogo plural sempre, que a gente possa estar sempre aberto a novas possibilidades de respeito à multiplicidade do ser, né, que a gente possa ter cada vez mais, né, uma tomada de consciência de que esse projeto de dominação hegemônico, patriarcal, branco, né, ele nos constitui. Então, que nós temos também que nos desintoxicar dessa verdade, porque nós somos constituídos dessa forma. Então, é necessário, cada vez mais, buscarmos essa desintoxicação. Paulo Freire tem uma fala muito pertinente, que ele fala que, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, a gente trazer esses discursos, no caso do meu lugar, né, de fala, é a sala de aula e a educação, né, no lugar de vocês, não é menos importante, mas é diferente, é a psicanálise, que esse discurso de desconstrução, né, do opressor que nos constitui, ele precisa passar por todos esses campos. A gente tem que tomar consciência de que nós somos constituídos dentro do preconceito, dentro, né, desse projeto de exclusão, mas também temos que tomar consciência que nós não queremos isso para a gente. E que aquilo que nos constitui hoje pode ser modificado e pode ser usado como forma de luta e subversão para que a gente, um dia, quem saiba, possa encontrar uma sociedade, construir, edificar uma sociedade com mais equidade, com mais justiça social e com mais respeito para o ser. Né? Para finalizar, eu gostaria de trazer um texto que eu não sei o autor. Se alguém souber um dia, por favor, eu gostaria, né, de ser informada, porque eu acho que ele é perfeito e ele sintetiza um pouco dessa discussão.
Ele fala assim, né? Por um mundo com mais empatia, bom senso, respeito e boas palavras, que a gente se coloque mais no lugar do outro e que pense bem antes de falar ou escrever. É sempre bom lembrar que existe um mundo inteiro dentro de cada um. E tocar nesse solo sagrado é um ato de responsabilidade. Que sejamos seres humanos, mais humanos, né? E puxando esse gancho, eu queria só contar um pouquinho da minha história, né? Porque eu, na verdade, sou da educação, sempre estudei alfabetização e letramento, e aí vocês devem se perguntar assim, como é que essa criatura vai parar nos estudos de gênero? Né? Não foi através da academia. Dentro da liderança, no terreiro de Umbanda do qual eu dirijo, né, a gente lida com a diversidade, a multiplicidade dos seres. A Umbanda, inclusive, é uma religião, quando ela é fundada, o mito fundador dela, diz que ela vem acolher a diversidade. E eu me defrontei com determinadas situações, né, no cuidado com os filhos de santo, no cuidado com a gerência das pessoas, que começaram a me incomodar. Né? Por exemplo, eu ouvir coisas como um corpo masculino, ele é um homossexual, mas um corpo biológico masculino, que trabalha com uma entidade feminina, uma pombagira, ouvi que ele só estava recebendo a pombagira para extravasar a homossexualidade. Isso é uma forma de preconceito muito séria, né? Dentro do próprio sagrado. Né? Você ouvir uma médium lésbica, né, olhar para mim e falar assim, que bom, aqui eu não sou obrigada a usar saia. Eu olhei para a cara dela e falei assim, oi? Bom? Né? Era tão natural para a gente que aquele corpo, dentro da ritualística, podia estar de calça, porque era a identidade dela, que às vezes a gente se fecha no nosso mundinho e não percebe que existem muitas outras coisas dentro da nossa religião, a nossa, estou falando do meu coletivo, no caso, que precisam ser discutidas. E que aí é onde, lá no começo eu cito, que embora, né, seja uma religião de matriz africana, tenha uma outra raiz, ela repete em algumas práticas, né, esse silenciamento dos corpos. Por que um corpo lésbico que não se identifica com aquela vestimenta é obrigado a usar saia dentro do terreiro de Umbanda? Então, foram esses questionamentos que me levaram, né, a pesquisar, a pesquisar e a me instigar, né, a respeito dessas práticas, do quanto essa heteronormatividade está presente dentro do terreiro do Umbanda, enquanto nós precisamos sentar e discutir sobre isso, para que a gente possa cada vez mais, né, ser menos instrumentos de reprodução desses conceitos e preconceitos dentro dos espaços da Umbanda, que é a religião. Não falo por, eu falo com, porque eu acho muita audácia falar por uma coletividade tão imensa com. Eu falo daquilo que eu vivencio, né, e que é um recorte da Umbanda como o todo que ela representa. Né? Então, que a gente possa ser cada vez mais humano e que as diversas formas de ser, ver, existir sejam levadas em consideração, né? Que elas sejam respeitadas, que o mundo que existe dentro de cada um de nós, ele seja legítimo para o outro, mesmo que às vezes a gente não compreenda, e que nós possamos, né, cada vez mais nos destituir e desconstruir, né, desse projeto, né, de dominação colonial do qual nós fizemos parte por um tempo. E eu entendo que se estamos aqui sentando para debater temas como esse, estamos cada vez mais predispostos a não ser parte, né, desse projeto colonial, de ser parte da transformação e da construção de uma sociedade com mais equidade. Né? Um axé muito grande a todos, muito obrigado pela oportunidade, né? E, assim, espero que tenhamos outros momentos de encontro. Com certeza. E a pessoa que falou que ia falar só 20 minutos, né? Falei tanto, nem percebi. Eu nem vou dizer para você não chorar. Depois você dá uma lida nos chats aí, que tem umas propostas interessantes aí, umas falas muito bacanas aí, tá? Alguma coisa eu consegui ver, mas não dá para acompanhar em tempo real. Eu não tenho nem palavras para te agradecer, Paula. Você e a Cristiane, parece até que vocês estavam combinando as falas de vocês duas, né? Porque falar desse corpo, a psicanálise ela tem vários olhares sobre o corpo, né? Mas ela tem 3 olhares que são muito importantes, que é o corpo cuidado,
né? Aquele que está dentro do contexto das exigências mercadológicas, aquele que é atravessado pela lógica capitalística falocrática, né? É aquele que a pessoa diz assim, mas você não está em depressão, você está fazendo cabelo, você está pintando unha, você não está em depressão. Né? Então, esse corpo cuidado é um corpo que responde às exigências de mercado. Mas aí você tem um mal-estar sobre esse corpo cuidado, porque é o corpo esquecido. E aí você trouxe essa fala potente, né, do corpo esquecido, você, a Marielle. Então, quando a gente fala da mulher, do corpo negro, desses atravessamentos, da homossexualidade, quer dizer, Marielle representa tudo aquilo que os malditos odeiam, né? É mulher, é lésbica, é negra, é da periferia. Então, tudo aquilo que os malditos não suportam é o que ela representava. Então, a morte da Marielle é o silenciamento de um corpo que causa mal-estar. E o outro corpo que a psicanálise trabalha, que é o corpo da simbolização, né? O corpo psíquico, que tem todo o trabalho sobre ele. Então, o corpo biológico para a psicanálise, ele pode ser reconstruído na medida em que o eu vai se construindo, vai se constituindo. Né? E aí é a partir desse momento que você vai ter as emancipações, é que você vai poder falar de empoderamento, é que você vai falar de um corpo que funciona enquanto metáfora, né? Na fala de Lacan, o não lugar, né? Porque o não lugar é também o não lugar do sujeito. Então, se você fala de um corpo não lugar, de um não lugar do sujeito, você está falando aí de alguma coisa que pode aprender e de um trabalho interminável, de algo que não tem fim, de um sujeito que se reconstrói nas suas diversas possibilidades a qualquer momento, a qualquer instante, em qualquer hora. Então, Paula, você foi potente demais. E outra coisa, você coroou a nossa jornada quando você citou Paulo Freire. Pô, eu fiquei toda arrepiada aqui, porque não pode citar Paulo Freire, né? Não pode falar de Paulo Freire. Né? Paulo Freire é evocar os Exus aí, evocar alguma coisa que é falar mas evocar os Exus é bom. Mas depende do contexto. Se o contexto é neopentecostal... É verdade. Eu sempre fui muito influenciada por Paulo Freire. E depois de toda a perseguição que ele vem sofrendo, virou assim uma questão de posicionamento político, não ter uma fala pública que eu não cite ele. Sim, eu inclusive lancei um livro ano passado, dentro da minha outra, né, formação que é a teologia, onde eu tive o privilégio de ter o prefácio de duas pessoas muito queridas, que é o pastor Ricardo Gondim, da Assembleia de Deus de Bethesda, né, da Igreja de Bethesda de São Paulo, e do padre Valdeci Gonzaga, que é o reitor de teologia da PUC daqui do Rio de Janeiro. Então, eu tive o privilégio de ter o prefácio deles dois, onde eu abro o livro, que o livro é sobre o carpinteiro marginal. Eu pego alguns textos do Novo Testamento e reescrevo esses textos a partir de um olhar da teologia da libertação, que é o meu campo de atuação teológica, e da psicanálise, né, a partir de François Doutor, que também vai ter esse diálogo legal aí com a teologia. E eu abro o livro citando Paulo Freire, porque Paulo Freire é isso. Ele fala, inclusive nesse livro, Paulo Freire fala isso. Cristo vem dentro de um contexto histórico para trazer duas correções, uma correção teológica e uma outra correção educacional. Então, olha assim, citar Paulo Freire, citar Clarice Lispector, citar esses autores, como você fez e como a Cristiane fez, é quebrar a banca. Os malditos acenderam a fogueira, mas o fogo de vocês era mais intenso. Aí, lambeu o fogo da fogueira. Quero dizer a Paula que é uma fala muito bonita, e quando no texto ali eu li sobre erguer a voz, né, eu pensei assim, nossa, nada melhor do que escutar uma mulher, né, falando sem ter que planejar, porque no fundo a voz que fala, Paula, é essa. É a que se autoriza, né? Então assim, puxa, que bom te ouvir. Bom que tu veio. Vou te falar, a Paula não está pura, não, pelo amor de Deus. 10 minutos, vem e levanta. Eu botei lá no Legessex agora, viu, Paula? Eu falei, olha... Não faz isso não, ó. Botei, falei, quem não está na jornada aqui, vou te falar, hein? Está se rasgando de inveja aí, porque a Paula está quebrando a banca.
Que nada, que nada, que nada. Nós somos Nós parte, né? juntos quebramos a mão. Nós fazemos parte, Paula e eu, nós fazemos parte do LGSEX. O LGSEX é o Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu tenho a mesma trajetória da Paula, né? É por que eu fui parar no Laboratório de Gênero, né? Até porque o Leandro, ele sempre me apresenta assim, Jairo cis heterogênero. Eu falei, caramba, que nome bonito para mim. Por que o cis heterogênero vai parar lá dentro do laboratório de gênero e tal? Mas por causa dessas intervenções que aconteciam na clínica, essas pessoas que vinham com um mal-estar que eu não conseguia nomear. Precisei entrar no laboratório de educação, de gênero, de sexualidades, para poder tentar entender esse corpo mal-estar. E até nisso, Jairo, nós temos uma caminhada parecida, porque eu também sou cis, heterogênero. Sim, eu sei. Mas acho importantíssimo que a gente se debruce para poder perceber, né? Poder entender, né? Poder até lutar o bom combate, nos instrumentalizar para saber como nós podemos fazer a diferença, né, nesse projeto contra-hegemônico. Eu acredito no laço, eu acredito no diálogo, eu acredito no laço de afeto, né? Eu acredito no diálogo, na possibilidade da interdisciplinaridade, das interlocuções, né? Ontem nós trouxemos aqui um psicólogo, um guiano, hoje nós temos uma educadora. Então, eu acredito, daqui a pouco, às 17 horas, nós estaremos com uma historiadora, diretora e coordenadora do grupo de pesquisa de racismo feminino lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a Lucimar Felisberto. Então, assim, essas interlocuções, elas são necessárias. Eu repito sempre, quem já me acompanha sabe, eu não acredito numa psicanálise caixa de Pandora, sabe? Aquela psicanálise dentro de uma caixinha trancada com 7 chaves e a gente dialogando entre pares. É como a Paula falou, a linguagem acadêmica peca muitas vezes por conta disso, porque fica naquele discurso entre pares. A gente tem que levar isso para além, para o dia a dia, para o trem, para o BRT, para a van, para a mesa de família. A gente tem que levar esses discursos para onde está acontecendo o ato. É ali que a gente tem que levar o discurso. Paula e Cristiane, eu não tenho como agradecer, sabe? Não desfazendo dos outros palestrantes, mas essa aqui entrou no meu coração assim e marcou a ferro. Eu gostei demais de estar com vocês duas mulheres quebraram aqui, sabe? Eu estou sem palavras. Eu não tenho como agradecer a vocês duas. Muito obrigado. Obrigada pelo momento aí, pelo convite, pelo teu empenho aí, pelos elogios. Muito valeu, Jairo. Muito legal. Obrigada. Faço minhas palavras da Cristiane e que esses momentos se multipliquem sempre, sempre, e possamos sempre estar dispostos a refletir para mudar e compartilhar as vitórias da luta, né? Obrigado a todas vocês, tá? Gente, logo mais nós estaremos juntos novamente, como eu disse, às 17 horas. A palestra vai ser Empreendedorismo, possibilidade de encontro entre o empoderamento feminino e a masculinidade. Quem vai estar falando é a Lucimar Felisberto, né, que é pós-doutora pela UFRJ, e que trabalha, né, com a questão ela é membro da rede de historiadoras negras e historiadores negros ali da UFRJ, e eu quero estar com vocês hoje, lembrando, hoje, a partir das 17 horas, tá bom? Um beijo no coração de todos e até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Como diz a Paula, axé. Até. Achei lindo. Até daqui a pouco. Gente, todos esses nossos encontros